Pessoal, não se esqueçam, as consequências das ações um dia vêm. Elas chegam para todos. E parece que as consequências das ações do ditador socialista comuna venezuelano está chegando. A batatinha do Maduro tá assando. E eu espero ver muito em breve a batatinha da elite socialista dominante do Brasil assando também. Deixa aqui nos comentários. Adeus comuna, porque a nova geração que tá vendo aí vai dar adeus a esses ideais retrógrados, porcos, que produziram um morticínio. A gente vai reagir ao canal Militarizando o Mundo. Tu encontra os créditos aqui na descrição. E também tem um link para te participar do meu canal no Whats. E aí tu não perde mais nenhum vídeo, porque lá tu é avisado sobre todos os vídeos. Então tu não precisa mais contar com notificação, tá? Bom, clica aqui na descrição para saber mais sobre tudo isso. Com o apoio dos Estados Unidos e da OTAN, Edmundo Gonzalez chega à Argentina e afirma que Nicolás Maduro não irá assumir dia 10 e que ele, Edmundo Gonzalez, irá assumir a presidência daquele país, aumentando ainda mais as tensões na América Latina. Pessoal, já saiu matéria comentando sobre isso. O Gonzalez admitiu, assim, escancaradamente. Admitiu não, afirmou. Eu vou tomar posse como presidente. Nem se preocupem. Agora, se ele vai ou não, aí a gente vai ter que esperar para saber. Mas ele tá fazendo um tour aqui na América Latina, reforçando seu poder político. Ele foi reconhecido por muitos países já como presidente eleito da Venezuela. Agora, olha que curiosidade interessante. Ele não passou no Brasil. Ele não confia na gente. Ou seja, o mundo tá de olho em alguém que é um dos representantes da popularidade venezuelana, da democracia venezuelana, um homem sério, digno e justo, que ganhou de forma justa as eleições. O mundo tá de olho nele, porque ele é o presidente eleito da Venezuela, que está sendo impedido de exercer o cargo por causa que há um ditador no poder. E ele não vem no Brasil. Tu sabe por que ele não vem no Brasil? Olha o nosso histórico. Olha o nosso presidente. Vocês acham que o nosso presidente está do lado do Gonzales ou do Maduro? Hã? É fácil de entender, né? Porque que ele vai na Venezuela e não vem no Brasil. Ele vai na Argentina e não vem no Brasil. Principalmente em um momento em que o grupo de mercenários dos Estados Unidos oferece grande recompensa para a prisão de figura importante do regime ditatorial de Nicolás Maduro, em um momento em que um capitão das forças bolivarianas da Venezuela foi eliminado. E então está surgindo vários rumores aqui no YouTube, através de Canal do Brasil, de canais gringos que os Estados Unidos estão planejando um ataque contra a Venezuela. Mas até onde essa informação é verdadeira, assista esse vídeo até o final, para você ficar por dentro de todas essas novas atualizações. Há poucos dias da data marcada para a posse presidencial na Venezuela, Edmundo González Urrutia, líder da oposição e presidente eleito segundo resultados contestados nas eleições de 28 de julho de 2024, declarou que Nicolás Maduro não será empossado para mais um mandato em 10 de janeiro de 2025. Em meio às ameaças do regime chavista, González reforçou sua intenção de retornar ao país e iniciar a transição política que considera essencial para a reconstrução da Venezuela. Maduro não é mais o presidente e não continuará no poder após 10 de janeiro. Estamos preparados para garantir que a democracia prevaleça, declarou González em uma entrevista recente. Heróico, simplesmente heróico. Eu já disse, né? Precisa de muita coragem para te reagir ao mal. Precisa de coragem. Isso que esse cara tem é coragem o nome. Se a gente pegar os 220 milhões de habitantes do Brasil
Se a gente tem 10 caras com coragem, eu acho que é muito, tá? Mas também é evidente que isso é ruim para a elite, sobretudo elites socialistas dominantes. Eles se empenham na destruição moral dos indivíduos. É por isso que dentro de um regime socialista, ditatorial, nunca se levantam pessoas. Essas pessoas são esmagadas espiritualmente, intelectualmente. E aí elas não têm coragem de se levantar. Se 10 sujeitos como o Edmundo Gonzalez se levantam contra um regime, pronto, acabou. Precisa de 10 sujeitos em um país com 30 milhões de habitantes. Só 10 sujeitos. Agora, se no nosso país a gente não encontra 10 sujeitos, imagina na Venezuela. Agora deram sorte de ter o Edmundo Gonzalez, entendeu? Apesar de estar exilado na Espanha e com uma ordem de captura emitida pelo governo venezuelano, ele permanece firme em seu discurso e nas articulações internacionais. Nos últimos meses, Edmundo Gonzalez tem realizado uma intensa agenda de visitas a países da América Latina para consolidar apoio político e diplomático em favor de sua causa. Embora o líder opositor não tenha divulgado todos os detalhes da turnê por questões de segurança, fontes indicam que ele já se reuniu com lideranças no Brasil, Colômbia, Argentina e Chile. O objetivo é construir uma coalizão de países dispostos a pressionar Maduro e apoiar uma transição democrática. Enquanto busca apoio internacional, Gonzalez enfrenta a sombra de uma recompensa de $100 mil oferecida pelo governo chavista por informações que levem à sua captura. O procurador-geral venezuelano, Tarek William Saab, intensificou os ataques contra Gonzalez, acusando-o de conspirar contra o Estado e liderar uma campanha de desestabilização com o apoio de potências estrangeiras. Ah, então tá funcionando. Quando eles chegam nesse ponto de esbravejar o quanto são broxas, quando eles estão emitindo gritinhos de impotência, é porque aí sentiram, entendeu? Ah, o inimigo! Ah, estão desestabilizando! Ah, terrorista! Pronto, sentiu. Entendemos, sentiu. Tô falando de psicologia humana, tá? Tô falando de psicologia humana. Desde 2023, a Venezuela tem estado sob o radar de grupos de segurança privados norte-americanos. Um dos nomes mais proeminentes é o de Erik Prince, fundador da controversa empresa militar Blackwater, hoje chamada Academy. Conhecido por suas conexões com o governo dos Taliban e por atuar em conflitos no Oriente Médio, Prince tem se mostrado um crítico ferrenho do regime de Nicolás Maduro. Em 3 de janeiro de 2025, Prince intensificou sua postura ao anunciar publicamente nas redes sociais uma recompensa pela captura de Tarek William Saab, oferecendo também $100 mil para quem entregar o procurador, bem amarrado em águas internacionais. A iniciativa foi vista como uma resposta às tentativas do regime chavista de capturar Gonzalez. O envolvimento de Prince levanta questões sobre a possibilidade de intervenções mais agressivas contra o governo venezuelano. Eu em particular, eu não conheço quem é o Prince, tá? Eu conheço quem é o Maduro, eu sei da história do Maduro. Mas eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa. O destino de todo cara muito brabo é encontrar um cara mais brabo e mais maluco ainda. Adolf e Stalin eram dois caras brabo e maluco. Tiveram que se encontrar. Quem sabe se o Prince não é a resposta das orações de muitos venezuelanos. Quem sabe, né? Eu não entendo a ordem do universo. Especialmente considerando seu histórico de atuação em operações de segurança privada e apoio a mudanças de regime em outros países. Nos últimos meses, ele tem promovido campanhas para aumentar as recompensas por Maduro e outros membros de seu governo, incentivando a dissidência dentro das forças de segurança venezuelanas. A distribuição de cartazes com recompensas nas redes sociais
tanto pelo governo chavista quanto por Erik Prince, reflete a intensificação do confronto entre os dois lados. De um lado, Maduro tenta consolidar seu controle ao rotular González e seus aliados como criminosos. Do outro, Prince e a oposição venezuelana procuram minar o regime por meio de campanhas simbólicas e apoio internacional. Com a aproximação de 10 de janeiro, o futuro da Venezuela permanece incerto. O retorno de Edmundo González ao país será um teste decisivo para sua capacidade de mobilizar a população e enfrentar a repressão de Maduro. O apoio de países vizinhos e a pressão internacional serão fundamentais para determinar o desfecho dessa crise política que já reverbera em todo o continente. Enquanto isso, a crescente presença de grupos mercenários e a escalada de ameaças de ambas as partes sugerem que o cenário pode se tornar ainda mais volátil nos próximos dias. Sobre especulações. Nos últimos anos, as tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela se intensificaram devido às políticas autoritárias de Nicolás Maduro e às suspeitas de fraude em sucessivas eleições presidenciais no país sul-americano. Apesar dessas tensões, é altamente improvável que os Estados Unidos optem por uma intervenção militar direta contra a Venezuela de forma legal, sem ter o apoio da ONU, mas isso também não impossível mais. Aqui estão os principais motivos que tornam essa possibilidade remota. Antes de iniciar qualquer ação militar, o presidente dos Estados Unidos deve obter a aprovação do Congresso. Um processo complexo e politicamente sensível. É verdade, tipo, quando um presidente americano vai entrar, tem a ideia de libertar outro povo ou instalar uma democracia em algum outro lugar, é feita uma discussão, não só no Congresso, mas a nível nacional. Meio que a democracia do... Bom, a democracia americana é muito maravilhosa, eu acho isso, sabe? E a gente vê que as decisões dos presidentes não são só decisões deles, eles colocam isso em pauta e a população debate isso, os políticos debatem isso, e aí quando se chega a um consenso entre a população, o Congresso e o presidente, aí é feito algo. E eu desconfio que se o Trump propusesse algo em relação a livrar o povo venezuelano das garras do mal socialista, provavelmente o povo americano apoiaria algo assim. Eles são gentes boas, eles gostam de democracia. É bom, o povo americano, quão duro eles sofreram para conseguir garantir aquelas liberdades individuais fundamentais, coisa que aqui no Brasil a gente não tem. Nossa, quando... Bom, vai demorar ainda séculos e séculos de lutas dos brasileiros para conseguir aqueles direitos fundamentais que os americanos já têm. Eles sabem o quanto foi doloroso para eles conseguirem aquelas garantias fundamentais de liberdade, e é por isso que eles defendem tanto e querem levar isso para o mundo. É uma pena que existem muitas pessoas com uma mentalidade retrógrada socialista que não aceitam isso. Não aceitam que o povo tenha liberdade, sabe? É triste, mas beleza. Justificativa para tal ação precisaria incluir uma ameaça direta à segurança nacional, algo que a Venezuela, com suas atuais capacidades militares, não representa. Além disso, a população americana e muitos legisladores são relutantes em apoiar novos conflitos militares, especialmente após as experiências desgastantes no Oriente Médio. Uma intervenção militar sem pretexto claro seria considerada uma violação da soberania da Venezuela, um princípio fundamental do direito internacional. Aqui é um negócio que eu discordo. Para mim, a soberania da Venezuela foi violada a partir do segundo que o Maduro fraudou eleições. Para mim, o inimigo venezuelano é o Maduro. O inimigo da Venezuela é o Maduro. Ele que está destruindo o país. Ele que destruiu a possibilidade política ali dentro. Segundo a Carta da ONU, intervenções militares só são permitidas em casos de autodefesa
ou com autorização do Conselho de Segurança. No caso da Venezuela, dificilmente haveria apoio suficiente no Conselho, devido ao veto de membros permanentes, como China e Rússia, ambos aliados de Maduro e fornecedores de armas ao regime. Mas aí não tem que levar em consideração a opinião de chinês e russo. Os chineses invadiram o Tibete, destruíram o Tibete, passaram por cima do Tibete com toda a força, ameaçam toda hora invadir Taiwan. Os russos invadiram a Ucrânia. Eles deveriam ser vetados até de votar em coisas simples, tá? Não tem que se pedir opinião de chinês e de russo, sendo que eles violam regras claras, como a China violou o Tibete, a Rússia violou a Ucrânia. Os Estados Unidos também precisariam reunir apoio dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU para legitimar qualquer ação militar. Contudo, aliados da Venezuela como Rússia e China têm poder de veto e certamente bloqueariam qualquer proposta nesse sentido, assim como fizeram em iniciativas relacionadas à guerra na Ucrânia. O histórico de vetos russos e chineses demonstra a dificuldade em construir consenso em questões estratégicas envolvendo seus aliados. Um ataque sem aval da ONU seria amplamente condenado pela comunidade internacional, reduzindo a credibilidade dos Estados Unidos como defensor da democracia. A violação das normas internacionais também abriria precedente para outros países justificarem ações semelhantes. Eu, por outro lado, acharia Trump heróico e salvador do povo venezuelano. Mas a minha opinião não é condicionada por jornalistinha, por o que a ONU disse. A minha opinião é baseada em fatores humanísticos. Tem gente escrava dentro do regime do Maduro. Tem gente que merecia a liberdade. Tem gente que merece ser salva. Tem gente venezuelana que merece o bom capitalismo. Então, se alguém conseguir levar a liberdade, remover a escravidão da Venezuela, eu vou tratar esse sujeito como heróico. Embora um ataque direto seja improvável, os Estados Unidos dispõem de outras formas de pressionar o regime de Maduro e fomentar mudanças internas. Sanções financeiras e comerciais têm sido uma ferramenta eficaz para enfraquecer o governo venezuelano. Restrições ao setor petrolífero, principal fonte de receita do país, limitam a capacidade de Maduro de financiar seu regime e manter apoio interno. Os Estados Unidos podem intensificar o apoio financeiro, logístico e de inteligência à oposição democrática venezuelana, fortalecendo movimentos que buscam mudar o regime por meios internos. Há também a possibilidade de financiar dissidências militares, como visto em outros cenários internacionais. Assim como grupos apoiados pelos Estados Unidos e Israel enfraqueceram o regime de Bashar al-Assad na Síria, uma estratégia semelhante poderia ser aplicada na Venezuela. Isso incluiria o financiamento de milícias ou grupos mercenários que desafiem a autoridade de Maduro. Erik Prince, fundador da Blackwater, por exemplo, já foi mencionado em planos especulativos relacionados à Venezuela. Os Estados Unidos podem coordenar com países vizinhos, como Brasil e Colômbia, para aumentar o isolamento de Maduro. Durante o governo de Jair Bolsonaro, alinhado a Donald Trump, houve uma escalada nas tensões regionais, mas mesmo nesse contexto, nenhuma ação militar ocorreu. A experiência na Síria oferece um exemplo de como regimes autoritários podem ser enfraquecidos sem intervenção direta. Redução de suporte externo. A guerra na Ucrânia drenou recursos da Rússia, principal aliada de Assad, e também de Maduro. Isso limitou a capacidade russa de atuar em outros teatros. Financiamento de grupos opositores. Grupos armados na Síria receberam armas e treinamento de países como Estados Unidos, Israel e aliados do Golfo, que mantiveram as pressões contra o regime. Distrações regionais. O Irã, outro aliado de Assad, perdeu influência no Oriente Médio após os confrontos com Israel e a ofensiva contra grupos financiados por Teherã. Na Venezuela, a combinação de sanções, isolamento diplomático e apoio a grupos internos poderia gerar pressões semelhantes ao que foi observado na Síria, mas sem a necessidade de uma intervenção militar aberta.
Durante o governo de Donald Trump, que coincidiu com a presidência de Jair Bolsonaro no Brasil, as relações entre Estados Unidos e Venezuela atingiram um pico de tensão. No entanto, mesmo nesse contexto, nenhuma intervenção militar ocorreu. Ah, eu achei muito legal a forma como o antigo presidente colocou o Maduro no bolso, disse, olha aqui, ó, acabou a saliva, a gente vai pra pólvora. Ah, acabou a saliva, a gente vai pra pólvora. Ah, porque, ai, fascista de extrema, acabou a saliva, a gente vai para a pólvora. Tão insignificante, tá tão insignificante que acabou a saliva, a gente vai para a pólvora. Para mim, é tratamento padrão que se deve dar ao Maduro. Aqui, o Brasil exemplar no governo anterior nesse quesito de tratamento em relação ao Maduro. Exemplar, tá? Exemplo pro mundo. O governo anterior era um exemplo pro mundo em como tratar o Maduro. Isso demonstra que, apesar da retórica agressiva, os custos e riscos de uma ação militar direta superaram os potenciais benefícios. Uma intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela é altamente improvável devido às barreiras legais, políticas e internacionais. No entanto, o governo americano pode continuar a explorar formas indiretas de pressionar o regime chavista, como financiamento da oposição, sanções e operações encobertas. O destino de Nicolás Maduro dependerá da habilidade dos Estados Unidos e de seus aliados em coordenar esses esforços e da capacidade interna da oposição venezuelana de mobilizar a população contra o regime. E aí, pessoal, qual é a opinião de vocês em relação ao Maduro? Ele vai continuar no poder ou ele vai de F? Vai de Saddam Hussein? O PEC Elite é a união de diversos treinamentos com um único propósito: fazer o teu retorno ser assustador. Tu foi visto como bobo e zombado no passado? Não tem problema. Simplesmente aprenda a criar estratégias, cultivar uma mentalidade de riqueza e se tornar poderoso. Assim, todos que riram no passado de ti vão engolir a seco quando virem o teu retorno. Clica no primeiro link da descrição para conhecer mais a respeito do PEC Elite.